Graça e paz do Senhor Jesus a todas essas mulheres maravilhosas. Mulheres, que tema maravilhoso, que tema gostoso que está sendo tratado, trabalhado nesses dias, que é restauradas para florescer. Quando nós pensamos em florescer, nós pensamos em flores. Quando nós estamos florescendo, nós estamos agora renovando, estamos brotando novamente. E isso é maravilhoso, é algo que eu fiquei pensando, analisando um pouquinho sobre esse tema e me veio à mente dois personagens maravilhosos da palavra de Deus. Eu olho para esses personagens e me encanta, porque está falando sobre Ruth e Noemi. Creio que você já ouviu falar muito sobre essas mulheres que transformaram a vida delas em uma tragédia, numa alegria imensa. Irmãos, quando você consegue transformar a sua maior dor em alegria, é algo maravilhoso, porque você consegue dar um novo significado à sua história. Você consegue dar um novo sentido a algo ruim. Quando você lembra um pouquinho sobre a história de Ruth e Noemi, você vai perceber que no livro de Ruth, no capítulo 1, você vai começar a ouvir um pouquinho da história dessas duas personagens. Personagens que ficaram marcados na história de Israel e têm levado para outras nações o significado de amizade, de comportamento, de amorosidade, esse vínculo que pode ser estabelecido entre pessoas que não são parentes e que não são do mesmo povo, da mesma nação. Então, quando eu olho para essas duas mulheres, é algo extraordinário. E eu quero compartilhar com você, mulher, essa noite, um pouquinho sobre essas duas. Bom, quando nós pensamos nessa restauradas para florescer, eu começo a pensar um pouquinho sobre umas virtudes que Ruth tinha. A primeira coisa era a simplicidade que ela tinha. Ela tinha um coração muito simples e disposto a abandonar tudo para cuidar de alguém mais velha. Quando eu penso nisso, eu penso que Ruth, diante de uma situação de tragédia, onde ela havia perdido seu marido, havia perdido pessoas que ela amava, que era o seu sogro, o seu cunhado, e agora ela se vê diante de uma sogra e de uma outra cunhada. E eu acho interessante sobre isso, porque eu começo a pensar um pouquinho que a ligação de alguém, de uma com a outra, ela não precisa ser ligação sanguínea. Você pode ter uma amizade, você pode ter um companheirismo com alguém que não faz parte da sua linhagem, não faz parte da sua família, não faz parte do seu mesmo sangue. E mesmo assim, você ter uma afinidade e ter algo maravilhoso e viver uma história de amizade maravilhosa. Quando eu olho para isso, eu vejo essa mulher, Ruth. Ela teve algo interessante, é que ela é uma mulher misericordiosa. Eu quero que você abra um pouquinho, Ruth, capítulo 1, versículo 14. Diz assim: olha só. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. É interessante nós olharmos para esse texto, porque nós vemos que ela, diante da situação em que elas estavam vivendo, em que Noemi havia decidido que voltaria para sua nação, que ela não ficaria mais em Moabe, ela voltaria para sua nação, ela retornaria para o seu povo. Ruth tinha a oportunidade também de voltar para sua família e ficar com seus pais ou com sua parentela. Como órfã, teve essa oportunidade. E Orfa decidiu voltar para sua casa e ficar com seus parentes. Mas Ruth não. Ruth havia se apegado a ela. Havia uma ligação ali muito forte que era maior do que sogra e nora. E isso que é algo interessante. E ela foi muito firme e resolvida. Mulheres, uma coisa importante que você deve ser, você deve buscar isso, é ser firme e resolvida. Quando eu olho para mulheres que florescem, estão se restaurando para florescer, você tem que parar e imaginar um pouquinho que você deve ser aquela mulher que sabe o que quer. Uma mulher que sabe o que está fazendo e para onde você está indo. Tem mulheres que elas estão tão perdidas na sua história, na sua vida, que elas não sabem para onde irão. Não sabem o que querem, já não sabem que ou não tem mais sonhos, não tem mais objetivo, não são firmes nas suas escolhas, não sabem o que escolher, vivem indecisas. Mas uma coisa interessante é que quando Ruth decidiu ficar com Noemi, ela foi firme e resolvida. Ela foi resolvida.
E uma coisa importante é que ela era uma mulher cheia de fé. Se você continuar lendo os textos posteriores, você vai perceber a fé que Ruth tinha. Ela cria no Deus em que Noemi servia. E era algo muito interessante. Mulheres, uma coisa importante é: você tem fé? A pessoa, para florescer, ela precisa crer que ela vai florescer, que ela consegue chegar aonde ela deseja. Você tem que crer que a sua família é o seu bem maior e que Deus está na sua casa, está na sua família, está cuidando de todos. Você tem que crer que as pessoas que estão à sua volta serão abençoados e bem-sucedidos e que tudo lhe irá bem porque você tem fé, porque você crê. Mulheres que não têm fé não conseguem ir além, elas ficam estagnadas e ficam no mesmo lugar, elas não conseguem desenvolver. Mas quando você tem fé, quando você tem um coração cheio de fé, que crê naquilo que está diante dos teus olhos e naquilo que não está diante dos teus olhos, grandes coisas acontecem. Uma coisa importante também na vida de Ruth é que era uma mulher que tinha iniciativa e era uma mulher cheia de esperança. Muitas vezes nós perdemos a iniciativa de fazer as coisas e nós já não temos a mesma iniciativa que tínhamos antes porque nós passamos por tragédias. Ruth havia passado por grandes tragédias, perdeu pessoas extremamente importantes na sua vida e na sua história, e mesmo assim ela cultivava a fé, a esperança e era uma mulher de iniciativa. As nossas tragédias, as nossas dificuldades, elas não podem impedir a ação de Deus e elas não podem ser empecilho para que os nossos sonhos se realizem. Nós muitas vezes entramos na fase do luto. E quando nós entramos na fase do luto, você pode estar em luto por alguém que realmente faleceu, ou pode estar luto de alguém que está vivo. Às vezes nós estamos em luto porque nós perdemos uma pessoa que nós amávamos, mas ela não morreu. Mas nós tivemos uma separação, ou nós entramos em luto porque na nossa história nós tivemos sérios problemas dentro da nossa casa, com a nossa família, e nós não conseguimos mais ter relacionamento dentro de casa. Então nós vivemos nesse constante luto de pessoas vivas. E aí quando nós entramos nesse luto de pessoas vivas, nós começamos a perder a fé e a crença e ficamos desesperançosos. Perdemos o ânimo, perdemos a alegria e não conseguimos florescer. O que Deus está nos trazendo à memória é que essas mulheres haviam perdido pessoas fundamentais e importantíssimas na vida delas, mas em nenhum momento elas deixaram de florescer. Mulher, você tem um potencial e uma capacidade de transformar tragédias em missões. Transforme a sua luta numa grande missão. Transforme a sua tragédia numa grande missão, porque a sua vida tem sentido e tudo o que acontece na sua história e na sua família há um sentido. Deus te criou para que a sua vida tivesse propósito, sentido e missão. Leve isso para você. Você só florescerá quando você se colocar diante do Senhor como Ruth, que em todo momento ela era uma mulher firme, ela era decidida, era uma mulher misericordiosa, era uma mulher submissa, mas era uma mulher esperançosa e de muita fé. Creia no Deus em que você serve e você vai alcançar lugares altos. Aprenda uma coisa importante. Ruth tinha um diferencial. Ela era grata por tudo aquilo que lhe acontecia. Ela agradecia em tudo a Noemi e também aos seus benfeitores. Agradeça a Deus mesmo diante de situações adversas, porque as situações adversas, elas virão e elas acontecerão em qualquer momento da nossa história. Ninguém foi preparado para o dia mau, mas eles podem chegar. E quando ele chegar, eu tenho que aprender a florescer no dia mau. Na adversidade, no momento em que eu já não tenho o controle da minha história e da minha vida, eu preciso florescer. Aprenda a ser grata pelas alegrias e pelas tristezas, pelos momentos de dor, pelos momentos de luta, porque com certeza a pessoa que é grata, ela floresce, ela rejuvenesce, ela brota e ela tem uma coisa diferente, ela consegue dar frutos. Os nossos frutos podem ser com pessoas perto de nós ou longe de nós. Os nossos frutos estão naquilo que nós iremos deixar como legado.
E eu quero que você entenda uma coisa: o seu nome pode ficar na história de muitas pessoas, como lembranças boas ou ruins. A decisão sempre é nossa. Se eu quero brotar ou se eu estou morrendo. Talvez nesse momento você pode dizer assim: olha, eu estou vivendo um momento muito difícil e sinto que eu estou morrendo. Então pare um pouquinho e fale com o Senhor neste momento e fale assim: Deus, eu preciso voltar a brotar, eu preciso voltar a ser resgatada e florescer. Eu preciso do Senhor, eu preciso da atuação do Teu Espírito Santo. Mas eu preciso olhar para dentro de mim e encontrar aquilo que o Senhor colocou dentro de mim, que é o fruto do Espírito, é o amor, é a paz, é a alegria que talvez você já perdeu, que você já não sente mais, que você já não vive mais, que você já não experimenta mais. Talvez você já não escuta Deus, já não ouve Deus, já está gastando muito tempo em ser a mulher tarefeira e já não tem mais tempo para agradar a Deus e a sentir a presença dele. Então, neste momento, eu quero chamar você. Pare de fazer as suas tarefas. Pare de ser a mulher tarefeira e passe a ser como Ruth. Agradeça pelas alegrias e pelas tristezas e comece a olhar aquilo que Deus tem colocado na sua frente. E talvez o que Deus tem colocado para você é uma nova história. Na vida de Ruth, diante da obediência, diante da prudência, diante da gratidão, diante da esperança, diante da fé que ela tinha, tudo isso colaborou para que a sua história fosse mudada e ela pudesse ter uma nova família, refazer a sua história, construir uma história de amor, de alegria, ter filhos e ser feliz ao lado da sua sogra. Que você também possa também desfrutar desse tempo. Olha, eu passei pelo momento de dor e de sofrimento, mas Deus está restaurando a minha sorte e eu estou florescendo. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, que você nunca desista ou desanime, mas que você persevere em servir ao Senhor. Eu quero orar com você, eu quero orar pela sua vida. E você leia o livro de Ruth, é um livrinho muito pequeno, leia e olhe um pouquinho da história dessas duas mulheres que são tão importantes e que nos chamam a atenção sobre a paz, sobre o amor, sobre essa bondade. Aprenda uma coisa, amorosa era a vida dessa mulher. Ela era uma mulher amorosa. Seja amorosa com as pessoas que estão ao seu lado e Deus restaurará a sua sorte. Nos momentos de diversidade, nós muito temos dificuldades em exercer o amor, em exercer a paz, em exercer a tranquilidade que vem do Espírito Santo. Mas nós vamos orar neste momento. E eu quero colocar você diante do Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar neste momento cada mulher que está, Senhor, assistindo esse vídeo. Que a graça do Senhor esteja sobre elas. Que a bênção do Senhor se multiplique sobre cada uma. Se neste momento elas estão, Senhor, como flores, murchando e morrendo, que neste momento elas possam buscar ao Senhor e começar a reviver, a ter uma nova história, a viver uma nova história, uma história de vitória, uma história, Senhor, de comprometimento contigo, a história, Senhor, de gratidão, história de humildade, de simplicidade, Senhor, de amor, que elas possam se amar e amar o outro, ó Deus. Nós só colocamos diante do Senhor cada mulher, que elas sejam mulheres prudentes, perseverantes, esperançosas no Senhor, sabendo que tudo aquilo que está acontecendo na sua história é permissão do Senhor para o nosso amadurecimento e crescimento. Senhor, que cada uma dessas mulheres prosperem, frutifiquem e que elas possam florescer no Senhor. Pai, nós agora clamamos e pedimos e abençoamos cada mulher no nome de Jesus. Amém. Fique com o Senhor Jesus, que a paz do Senhor, que a alegria do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, no nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.